Ô, rapaz, mas esse trem de história de café, essa região nossa aqui tem muita história de ladrão de café, mas ladrão mesmo. Mas tem umas histórias que parecem até ser mentira, né? Fantasmódica, tem demais. Eu trabalhei na região de Piedade, Caratinga. Rapaz, tinha vez que nós rodava a noite inteirinha atrás de ladrão de café. E era um pendepá doido. Eu nunca vi daqui tanto. Mas o senhor, atrás aí, o senhor contou, né, daquela casinha lá que saiu correndo atrás do Buda Borges? Rapaz, lá na minha região, nas Entrefolhas, onde tinha a gente tinha uma passagem lá que a gente ia, né? Uma estradinhazinha de terra batida, estradinha pequititazinha, estreita. Mas a gente ia pra casa de uns parentes que tinha lá numa grota. E no meio do trajeto pra moto chegar na casinha lá onde nós íamos, do lado de baixo tinha uma matinha. A gente passava, a matinha lá embaixo, um corguinho passando, e um moinho d'água desativado, né? O moinho d'água lá na beirada mesmo da capoeirinha, a capoeirinha já até encobrindo nele. De cá de riba tinha uma porteira quase que de frente a esse moinho, e ali a gente ia passando, tinha um terreirozinho que já, onde o gado às vezes já estava pisando nele mais, aquele troço, era um caminhozinho que já não usava mais, já tinha pasto nele, já, mas tinha lá a marca dele, do trieirozinho. Ô, rapaz, e o povo Varelo falava que essa casinha era assombrada, mas que a porteira também era. Aí, rapaz, toda vez que a gente passa, de noite passar lá, o povo não passava não. Depois que anoitecia, ninguém passava mais não. Só os de muita coragem, né? Tinha que ter muita coragem, senão não passava. Aí, rapaz, aqui trouxe, teve uma vez que o caboclo resolveu esperar anoitecer, tinha um cavalo muito afogueado, um cavalo bom. Desse, igual o ventania do Silvalino, mesma coisa. Só que chegou na porteira mais ou menos uns 5 cabos de machado, o cavalo entesourou as orelhas, levantou o percurso pra cima e não ia pra frente nem voltava, e refugando, e o caboclo esporando ele lá andando de lado e querendo levantar as patas pra riba, e o caboclo metia a vaqueta nele, ele ia pra frente, rapava e voltava pra trás de novo e bufando, e aqui as menininhas pelejando ali com aquele cavalo, e vai daqui, vai dali que tem, e o cavalo, aí desceu do cavalo, depois de judiar muito do cavalo, desceu do cavalo, puxou o cavalo, e puxando o cavalo, foi indo de pescoço forte e andando de banda. Andando de banda, parece que alguma coisa estava querendo atingir o vazio dele. E quando ele passou na porteira, assim que passou na porteira, menino, a porteira foi, bateu de uma vez e pregou. Pá! Quando a porteira pregou, menino, o cavalo deu aquela suspirada assim, subiu um troço quebrando mato e rosnando, feito um cachação, foi subindo pro mato afora, no rumo da cerca que dividia os terrenos assim, pro Aíba, pro lado da capoeira, que troço bufando, e ficou muito aborrecido, chateado com aquilo e brabo também. E o que passou para riba do cavalo, menino, assim que montou no cavalo, a porteira bateu 3 vezes de novo. Ela já estava fechada, parada. Bateu 3 vezes de novo. Aí foi pensar, se isso é lambisomem, isso é assombração, o diabo que for agora, e agora me embrafustou. E foi, tocou o cavalo no rumo da casinha. Tocou o cavalo no rumo dessa casinha, menina, e ó que o cavalo chegou na pinguela,
Pra passar na pinguela, o cavalo não ia de jeito nenhum e ele foi desceu no cavalo, pegou o 38 dele, pôs ele na mão e falou assim, agora eu quero ver o que tem nessa casinha. Se o Sombração estiver escondendo aqui, eu quero ver. Ele deve ter corrido pro mato, rastro dele vai ter aqui. Ele foi na casinha. Chegou na casinha, foi abrir a porta da casinha, a porta não abria. Forçou para ver se a porta abria, a porta não abria. E ele arrancou o menino revólver e deu 3 tiros na porta. E pá, pá, pá. E nada da porta nem tremia, virou. Foi pro fundo da casinha, foi pro fundo da casinha que trouxe, olhou lá de dentro da casinha assim, não viu nada, uma janelinha aberta à toa, não viu nada, meteu a lanterna, nada lá dentro, nem bosta de morcego não tinha. Aí, rapaz, ele foi, pensou com ele assim, agora eu vou pular pra dentro, e pulou pra dentro. Quando ele pulou pra dentro, ele viu a porta, não tinha uma tranca, não tinha um prego nela, e aquele troço, ele puxou ela, ela abriu. Ó que puxou ela, ela abriu e pensou assim, é os tiros que eu dei. É os tiros que eu dei que abriu ela. Pulou pra trás de novo, não passou pré não. Dizer que não podia passar, não passou pré não. Pulou pra janela de novo, voltou e deu voz de novo. E foi, chegou na porta. Quando chegou na porta, a porta trancou de novo. Trancou de novo, o menino ele deu peitada nela, chutou ela com os 2 pés de uma vez. E nada da porta abria que trouxe. Ah, menino, ele regalou uma batata de zóio. Regalou uma batata de zóio e pensou com ele assim, não, aqui não dá pra mim não. E nem tirar o revólver pra trás de novo, e tirou pra dar mais um bocado de tiro. Montou nesse cavalo e tocou, sumiu. Nunca mais ele passou lá. Nunca mais. Fez um outro caminho por trás lá pra sair por outra banda, outro código. Mas ali passou mais não. Tô falando com o outro, tô falando.